Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, e nós vamos continuar a parte de modificações ambientais do assunto que é oferecido para a turma de zootecnia do curso de graduação da Universidade Federal de Lavras. Na primeira parte do vídeo, nós conversamos sobre localização do galpão, largura do galpão e altura do pé direito, distância das edificações, e fechamos com a parte de cobertura do galpão, que se trata dos telhados. Agora, nessa segunda parte, nós vamos trabalhar o paisagismo circundante, as cortinas, forros, tipo de piso, sombreamento e quebra-ventos, necessidade de cada um deles dentro da instalação, dentro do projeto, de produção. Iniciando pelo paisagismo circundante, qual é a intenção desse paisagismo? É reduzir o albedo. O albedo é o coeficiente de reflexão da radiação. Então, quanto menor albedo, menor reflexão da radiação eu terei para dentro da instalação e, consequentemente, menos calor dentro do galpão. Quando eu construo ao redor, no entorno do meu galpão, quando eu construo uma calçada de concreto, eu tenho uma maior reflexão da radiação em comparação à grama ou qualquer outro vegetal que eu vou implantar no entorno. Então, o recomendado é que a gente tenha menos albedo. Então, o paisagismo circundante ele é muito importante nesse sentido. É fundamental a gente manter essa vegetação baixa para que ela tenha a vantagem de menor albedo, mas também para que ela não impeça a ventilação natural do galpão. Outro ponto interessante são as cortinas. A função da cortina é conservar calor dentro do galpão para animais jovens, quando é interessante o aquecimento desses animais, ou reduzir a ventilação excessiva dentro do galpão. Então veja que a função da cortina não é proteger de radiação solar. Quando ela é utilizada para esse fim, isso nos mostra que a posição do galpão não foi orientada corretamente. Ou então há necessidade de um sombreamento no entorno desse galpão. Porque quando se usa cortina para reduzir radiação interna, é sinal de que a ventilação fica prejudicada. Quando eu faço isso para animais maiores, veja que eu vou acumular calor dentro da instalação, o que não é recomendado. Uma outra modificação ambiental primária interessante é o uso de forro em instalações. O forro permite que haja uma barreira física entre o ático e a parte interna da instalação, a parte onde estão os animais. Então essa barreira física faz com que, numa condição de calor, com animais maiores dentro da instalação, eu tenha menos calor vindo da parte externa do galpão, passando pelo telhado e descendo até os animais. Essa barreira física do ático faz com que todo o calor não chegue até os animais na parte de baixo. E quando se trata de animais jovens, o forro é interessante porque ele faz uma conservação do calor onde estão os animais, que é interessante serem aquecidos. E para auxiliar bastante, a gente tem hoje disponível no mercado uma manta térmica. Então, além do forro que vai na parte de baixo, dividindo aí o ático da instalação, a gente pode lançar mão dessa manta térmica, que ela ajuda bastante no sentido de reduzir a quantidade de calor que vai do telhado para os animais lá no entorno da instalação. Desculpem. Nessa foto, a gente consegue observar que há uma manta térmica na parte inferior do telhado. Aqui não há forro, mas a manta térmica já ajuda bastante nesse sentido de diminuir a quantidade de calor que passa da parte externa do telhado para a parte interna da construção. Outra modificação ambiental primária que nós não podemos nos esquecer é a parte de piso. Veja que o piso, quando eu tenho duas opções, duas situações que eu vou trabalhar o piso.
seria quando eu quero conservar calor, no caso de animais jovens, que ele vai funcionar como isolante térmico. Ou quando eu quero dissipar calor para animais adultos, eu quero que esse piso não tenha isolamento. Ou seja, que esse piso para animais adultos ele facilite a dissipação de calor por condução. É quando o animal deita no piso e ele transfere calor do corpo para o piso. E nessa tabela a gente pode observar que leitões jovens com palha, ou seja, com isolamento de piso, eles tiveram um melhor desempenho. O sombreamento é outro ponto importante que a gente tem que trabalhar. O sombreamento, ele tem, nós vamos falar daqui a pouco, tem duas funções, na verdade. Ele ajuda o sombreamento no galpão, para diminuir a radiação, diminuir o calor dentro do galpão. E para animais soltos a campo, como é o caso desses aí que a gente está vendo na foto, ele tem dupla função no sentido de reduzir a radiação solar e ainda melhorar o microclima, porque as árvores fazem a transpiração. Elas ajudam então a reduzir a radiação solar e aumentar um pouco a umidade, que dá uma sensação térmica para o animal de maior conforto. As árvores absorvem 90% da radiação visível e 60% da infravermelha. Elas usam muito a radiação de onda curta do Sol para a realização de fotossíntese. E quando eu coloco aí evapotranspiração, quem trabalha essa parte de dissipação aí é o solo e o vegetal. O animal não faz isso. O animal transpira. E com esses resultados que a gente apresenta agora, a gente comprova para vocês as vantagens da sombra para vacas leiteiras expostas à radiação, aqueles animais soltos a pasto. Então vejam como vários trabalhos já vêm comprovando que o uso de sombreamento no pasto para a vaca leiteira melhora a temperatura retal, ou seja, a vaca ela mantém a sua temperatura mais dentro do conforto térmico, mais dentro do recomendado, que seria aí a gente trabalhar até 39 graus Celsius. Acima disso a vaca começa a ter problema produtivo, problema reprodutivo. Então veja como a sombra melhorou a quantidade os valores mesmo de temperatura retal. Veja como a sombra reduziu a temperatura superficial, é aquela que nos indica como está a vasodilatação periférica da vaca. Veja como a frequência respiratória caiu com o uso de sombra. Vacas com menor frequência respiratória, isso nos indica uma situação maior de conforto térmico e também nos mostra que ela está gastando menos energia com os músculos respiratórios para a manutenção da sua homeotermia e que ela não está sendo prejudicada principalmente por íons. Quando a vaca começa a aumentar a frequência respiratória, começa a salivar muito, ela pode ter um problema de manutenção do pH ruminal, o que compromete toda a fisiologia da vaca. E a consequência disso tudo é melhora na produção de leite. Por esses resultados aí, vocês podem observar que a sombra ela é essencial para vacas leiteiras a pasto. O problema é quando a gente tem situações como esta, que a gente tem uma quantidade de sombra inadequada. Nesse caso, há um acúmulo de animais sob a sombra, na projeção da sombra, e os animais, é claro, como a única sombra que tem, eles não vão sair daí para defecar, para urinar, e consequentemente a umidade na região, no local ali, começa a aumentar, e a gente pode ter mais problemas de casco, maior problema de moscas, maior problema de mastite, tudo começa a piorar. Nessas condições, com sombra inadequada, o produtor pode até condenar a sombra, mas na verdade, como nós vimos, a sombra ela é vantajosa. A questão é como fazer essa sombra. E a gente pode lançar mão de meios artificiais. Aí tem algumas características do material, mas é interessante que a gente observe a projeção da sombra e a altura do material. Veja que, apesar de existir um sombreamento artificial nessa figura, a altura dele não está adequada. Os animais, tem alguns que preferem até ficar fora da sombra.
Dois pontos importantes, então, são a altura do material de sombra, quando se pensa em sombra artificial, e a área por animal. Aí, nesse caso, tanto para a sombra natural quanto artificial, trabalha-se entre 4 a 6 metros quadrados por animal. De sombra, de projeção de sombra. A gente já pode observar que nessas condições aqui a gente não consegue, da foto, a gente não consegue atender a essa necessidade. Você pode lançar mão de diversos materiais na propriedade e tem uma atenção especial à altura do material. Normalmente, a gente trabalha com 2 metros acima da linha do dorso do animal, na parte mais baixa do sombreamento. Essa é uma recomendação para que haja uma ventilação natural que dissipe o calor do animal e dissipe também o calor que desce para o animal abaixo do material de sombreamento. Como eu disse mais cedo, o sombreamento também pode ser utilizado para sombrear o galpão. Nesse caso, para nós que estamos no hemisfério sul, o sombreamento da face norte do galpão é indicado. E as recomendações para a escolha do vegetal é que ele não tenha problema de raízes que possam vir abalar a estrutura da construção e que essa parte do tronco do material não impeça a ventilação natural do galpão. E o terceiro, aliás, tem mais 2 pontos aí importantes. O terceiro é que haja um sombreamento da instalação, haja uma projeção de sombra. E o quarto aspecto que a gente tem que observar é que a gente deve evitar árvores frutíferas para não atrair pássaros. Finalizando essa parte de modificações ambientais primárias, nós temos aí o quebra-vento. Qual que é a função do quebra-vento? Como o nome diz, ele quebra o vento, ele não tem que impedir o vento. Quando a gente tem uma situação de quebra-vento muito denso, como é o caso dessa parte inferior do desenho, nós vamos possibilitar correntes de ventilação, o que não é interessante se a instalação dos animais estiver aqui próximo. Então, o objetivo do quebra-vento é diminuir a quantidade de vento. Quebra-vento com 30% até 30% de porosidade são os melhores. A gente deve trabalhar recomendando entre 15% a 30% de porosidade e não impedir totalmente o vento. Nós podemos usar o quebra-vento em instalações para animais, por exemplo, para bovinos leiteiros. O produtor pode ficar receoso em implantar uma corrente, uma cortina de árvores para ter um quebra-vento e pode acontecer de acidentes na instalação com a queda de uma árvore. Então veja, há uma distância que a gente pode trabalhar com quebra-vento. Às vezes até para sombreamento a mesma árvore pode ser utilizada. Eucaliptos, por exemplo, no entorno de instalações para bovinos leiteiros, e eles devem ser plantados ou podem ser plantados a uma certa distância para evitar problema físico de queda de árvore e estrutura e danos na estrutura do galpão. Por essa figura a gente consegue observar a distância que a árvore pode ser plantada e o efeito que ela tem em termos de quebra-vento, tá certo? Nós fechamos a parte de modificações ambientais primárias, então, apresentando para vocês os erros mais comuns nos projetos, nas construções para a produção de animais. Então, o primeiro ponto, alta lotação. A pessoa que deseja criar animais tem um planejamento e depois ele acaba fugindo daquele planejamento em função do custo da instalação, que em princípio é o que onera, e ele começa a trabalhar com a lotação maior. Na verdade, o custo de produção ele deve ser planejado e diluído ao longo de 15 anos para ter amortização. E nesse sentido, quando é feito assim, o produtor vai ter uma noção de distribuição de custo, não é só o custo inicial. E quando o galpão bem projetado, ele vai ter vantagens durante toda a vida útil do galpão. Quando mal projetado, como é o caso de pé direito baixo ou baixa inclinação de telhado, nesses 2 pontos seguintes, é muito difícil corrigir. Então planeje bem a instalação. Se for necessário, use lanterninha. Quando há pouca ventilação natural ou não foi projetado para aproveitar essa ventilação natural,
há necessidade de modificações ambientais que a gente vai ver, secundárias, que a gente vai ver em um outro vídeo, tá certo? Então, essas modificações ambientais que nós apresentamos, as primárias, elas compõem o início do projeto. As modificações secundárias nós vamos estudar em um outro vídeo, numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.